polêmica, né, por si só. A gente fala sobre o caso Gugu Liberato, mais uma vez, uma briga judicial acontecendo, tá? Segundo trouxe o portal Léo Dias com exclusividade, os filhos do Gugu Liberato, eles foram impedidos de receber cerca de 149 mil de um contrato de seguro de assistência de viagem. A empresa que foi contratada pelo Gugu, ainda em vida, ela fez o depósito do valor em uma conta bancária judicial, mas afirmou que por motivo de duas ações que correm em segredo de justiça, não tem como saber quem seriam os beneficiários. A quantia, gente, ela deve acumular ali ao inventário do comunicador, né, do apresentador Gugu Liberato, com patrimônio estipado, na verdade, estimado, na verdade, em R$ 1 bilhão ali para os herdeiros. Segundo notícias da TV, o Nelson Williams, advogado, representante da Rose Miriam e das gêmeas Sofia e Marina Liberato, ele havia declarado que, abre aspas, o dinheiro do seguro de vida será enviado para o inventário e no momento oportuno será dividido entre os filhos, João, Sofia e Marina. Se Rosemiriam tiver a união estável com o Gugu reconhecida, também terá direito. É aquilo que eu falei, na minha opinião, não tem direito a essa união estável, já estava muito claro, documentos assinados. Então a Rosemiriam, na minha concepção, não sei nem o que ela está querendo ainda com essa ação, né? A Star Internacional, gente, ela moveu uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para decidir quem ia receber o dinheiro, e a juíza Renata Manzini, da 37ª Vara Civil, disse que os dólares deveriam ser convertidos de acordo com a cotação da data da morte do Gugu em 21 de novembro de 2019. No final de 2019, o dólar estava ali na casa dos 4,25, dessa forma o valor do seguro estimulado, mais ou menos 30 mil dólares, né? Foi acumulado em 127 mil reais. Esse valor ele pode ter alguns reajustes ainda de cotação quando for repartido. A seguradora, que possui sede em São Paulo, inclusive, vai pagar mais barato no que diz respeito à cotação anual da moeda norte-americana, que até a data da última quinta-feira, né, do dia 29, ela estava em 4,97, equivalente, portanto, a 149 mil reais, o valor aí desse seguro de vida, né, no caso do Gugu. Ele tinha feito essa contratação, como ele morreu em uma viagem, morreu fora do Brasil, esse seguro ele é devido. Em um documento, né, é mencionado que Rosemiriam, Sofia, Marina e José seriam os supostos beneficiários, embora o testamento do Gugu foi validado ali, né, em junho de 2023, e a ação movida pela Rose para ter o reconhecimento de união estável deixou a seguradora em dúvida sobre quem receberia o quê. E além disso, né, o Ricardo Rocha, que é mecânico e alega ser filho do Gugu e pediu inclusive o teste de DNA, ele acaba sendo mais um obstáculo para o pagamento desse, é considerado um prêmio, né? Chamam-se de prêmio de seguro, né? Obviamente ninguém gostaria de receber um prêmio desse jeito. Então a empresa não sabe exatamente para quem pagar. Foi depositada numa conta judicial e agora a justiça que se vire também, né? Porque por um lado existe um testamento, por outro tem a Rosemiriam querendo a união estável. Depois entrou o Thiago Salvático também querendo a união estável. Aí depois veio o suposto filho do Gugu, Ricardo Rocha. Então a justiça, que já é leda, quase parando nesses casos, não sabia, ou melhor, a empresa não sabia o que fazer, uma vez que a justiça super leda não chega a um denominador comum. Na minha opinião, Rosemiriam não tem direito à união estável, os documentos estavam assinados, tudo bonitinho. Depois ela veio alegar que ela estava sob efeito de remédios, que para mim também não colou essa desculpa. Acho que o barato não sai caro, o conversado não sai caro, né? Se tem um documento, por que foi exigir ali a verificação do documento depois que o Gugu morreu? Por que não fez durante as décadas seguintes a assinatura desse documento, né? Por quê? Por que nunca veio a público falar sobre isso? Ah, não, esperou a morte para falar sobre esse documento que ela sabia que tinha assinado. Enfim, e aí agora a empresa não sabe para quem pagar. Então é mais uma briga judicial, mais um imbróglio que entra na história de Gugu Liberato e todo mundo acaba se esquecendo da importância que esse homem teve e tem para a televisão brasileira. Fica só essa briga por dinheiro que não tem fim, né, Gui?
Então, eu ia fazer um comentário, né, na esteira, né, do que você disse, mas eu acho que eu vou inverter aqui meus pensamentos, porque assim, esquecer a gente não vai esquecer, porque em abril, né, acho que até o final desse mês de março que está começando hoje, e até abril, né, vem aí o Mais SBT, vai ter o documentário sobre a vida do Gugu, então esquecer, se alguém esqueceu de alguma coisa, a gente vai lembrar com esse documentário que virá, né, nesse novo streaming aí, né, que é do SBT. Agora, o que eu ia dizer mesmo, né, é que toda essa situação, ela, de fato, né, deixa a dor e a memória, né, do Gugu manchada, de certa maneira, né? Parece que, né, começou primeiro, né, com a história da Rosemiriam, aí veio o Thiago foi e voltou, e aí tem essa questão do Ricardo Rocha, que os filhos, parece também, né, que os filhos assim, né, de boca, né, não, vamos fazer o exame, né, para ver se tem, se não tem, mas na realidade, né, na questão, né, da justiça, talvez, né, com os advogados, isso está sendo, né, meio truncado, está sendo difícil, né, de sair, e é uma história, infelizmente, né, que mancha, né, a memória, né, e a história do Gugu, e porque ela não avança, né, assim, basicamente é isso, né, que a gente vê, e mais uma situação, né, agora com esse seguro, né, de viagem que acontece, vamos esperar, né, vamos continuar, né, a ficar de olho, entender, né, como tudo vai acontecer, e tomara, né, que essa situação se resolva, né, de uma vez por todas, para que finalmente, né, a memória, né, do Gugu, né, que descanse em paz de fato, né, de uma maneira plena, né, que isso se resolva e, né, que a vida siga, né, da Rose, dos meninos, né, e por aí vai. Exatamente, que eu acho que assim, a gente não esquecer a história do Gugu, eu acho que é mais do que óbvio. Eu falo da maioria das pessoas mesmo, né? Porque muita gente está conhecendo o Gugu Liberato exclusivamente por conta desse monte de barraco que está surgindo agora. E não por aquilo que realmente importa, que é a história que ele fez para a televisão brasileira. A gente está caminhando aí para mais um ano, né, de morte de Gugu Liberato. E é uma coisa que, pelo menos na minha cabeça, não entra. Eu olho o rosto do Gugu nessa foto mesmo, e na minha cabeça não entra, né? Essa parece que é do lançamento dos 10 Mandamentos, né? Que ele levou ali a família para prestigiar o filme, né? Dos 10 Mandamentos, na época que ele ainda estava na Rede Record. Então, assim, eu olho o Gugu. Outro dia a gente até estava vendo alguns vídeos aqui nos bastidores, né? Guia do Domingo Legal, e não parece que ele morreu. De tamanha. Eu não consigo nem expressar. Ele era um gigante mesmo. E é muito triste a gente ver tudo isso acontecendo. É muito triste ver que existe briga aqui, briga dali, uma não concorda, outra não concorda. Por um lado, a gente tem as gêmeas que estão com a mãe e acham que a mãe tem que ter união estável. Por outro, tem o João que acha que não tem. Eu acredito também que não tem. E aí fica aquela briga de, tá, independente dela ter ou não uma união estável, esses filhos nunca vão deixar essa mulher ficar sem dinheiro. Ela sempre cuidou dele, sempre foi uma boa mãe, né? Então, assim, as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Não conseguem separar que existe um documento, uma pessoa que deixou, que batalhou a vida inteira, deixou ali a fortuna para determinadas pessoas, e tinha um documento que mostrava que no linguajar popular, a Rosemília foi somente uma barriga de aluguel e que o Gugu pagava ela para ser a mãe, para manter as crianças. Afinal, ele tinha que trabalhar, né? Então, assim, as pessoas não conseguem separar. Eu acho que o que sai ali do comum, né? Nossa, um homem casar com uma mulher, ter uma família. Não, eles nunca nem tiveram relações. Segundo os autos ali, né? Das fontes próximas, os filhos foram por inseminação artificial. Então, assim, já Segundo naquela até época. a própria carta, né, a polêmica carta Sim, da Rosemary exatamente. também. Então, é uma questão Com certeza. exclusiva, exclusiva, né, única deles ali, né? Sim, e acho que quando sai muito do entendimento popular, as pessoas, né, que a maioria quer pagar de pura e casta, mas no off faz coisa terrível também, fica nessa, não, tem que ter reconhecimento, mãe é mãe, tá tudo bem. Mas não eram um casal. Então, os filhos jamais deixariam essa mãe passar
por algum perrengue. E outra, ela era paga e muito bem paga também pelo próprio Gugu, né? Ela recebia ali $10 mil por mês. Pô, $10 mil é dinheiro pra cacete. Você vai gastar tudo isso, fora que o Gugu bancava tudo, alimentação, viagem, roupa, tudo. Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de bom senso, as pessoas também entenderem que tudo estava documentado, tudo foi assinado, tudo bonitinho. Então, na minha opinião, tinha que acabar logo esse imbróglio na justiça. Aí entra a lei do Brasil, que é assim, hoje você juntou a escova de dente, já é união estável. Que, na minha opinião, é uma imbecilidade que foi criada. Porque qualquer coisa já entra união estável. E por que, na minha opinião, uma imbecilidade? Porque isso atrasa a máquina pública, que já é lerda. A máquina pública que já é devagar. E aí colocam esses calcanhares aí, esses tijolos, e vai virando isso. E aí fica um monte de gente sapateando em cima da memória de um cara que foi e é extremamente importante para a TV brasileira. Não tem uma pessoa que trabalhou, que conheceu o Gugu, que não fale bem dele. E a grande maioria aqui, com lágrimas nos olhos, viu? Já tive o prazer de conhecer pessoas que tiveram a honra de trabalhar do lado desse gigante, e elas sempre me falaram dele com lágrimas, os olhos enchem de lágrimas para falar sobre ele. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais respeito. E aí entra um monte de gente, mas o Thiago Salvai, não sei o quê. Independente de qualquer coisa, era a vida dele, ele faz o que ele quiser. Mas não podemos sapatear em cima de uma memória de uma pessoa tão bonita, tão importante como foi Gugu Liberato, até porque, Gui, os anos estão passando, a gente está vendo os veteranos serem tirados da televisão brasileira e não estão surgindo novos talentos. Não estão surgindo novos Gugus, não estão surgindo novos Silvio Santos, não estão surgindo novos Faustões. Não estão. E aí as pessoas vêm dizer, mas tem a Eliana, tem o Luciano Huck, Marcos Mion, mas essas pessoas já são da velha guarda. Elas já vieram daquela época. Não estão surgindo novos nomes na TV brasileira. Então, existe a necessidade de ter um respeito por pessoas muito importantes e tão importantes como esse homem que está aí na tela, que é Gugu Liberato. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, porque é o que a gente sempre fala, né, Gui? Quando a gente menos espera, lança uma nova temporada ali, né? Do caso Gugu Liberato. Teve a história do filho, que agora entra também na justiça. Gente, exame de DNA, em uma semana tá pronto o resultado. A gente tá falando de mais de um ano que esse cara tá aguardando para fazer essa porcaria desse teste. Faz logo o teste. Mas porque elas não estão no Brasil? Porque elas não estão vindo pro Brasil. Engraçado que quando é foragido alguém, né? A pessoa vai pra Interpol, bote também, conte com os meios internacionais. Não é? Não tá no Brasil, então beleza, vamos acionar a justiça americana porque a justiça não tá aqui justamente para obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Não é assim que funciona? Então resolve de uma vez. Resolve de uma vez. E ponto. Porque fica nisso. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, é bom senso que a justiça precisa ter também. Porque para multar, para cobrar imposto, é assim. Vai você não pagar seu imposto de renda para ver se eles não tiram até a última prega que você tem. Agora, para resolver os problemas que estão acontecendo, processos, essas coisas, não, deixa lá, e vai empurrando, empurra com a barriga. É muito triste. Enquanto isso, a memória do cara está sendo pisoteada cada dia que passa.